Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado da Apivida. A gente teve teleconferência hoje cedo, hoje 11 da manhã, né? E eu gosto geralmente de justamente ouvir a teleconferência para poder ter uma informação a mais. E aqui não foi muito engrandecedor, porque o resultado já veio todo amarrado. A operação já estava muito amarrada e a gente vê uma continuidade de tese bem construída no ativo, que vem acompanhando aí há bastante tempo, tá? A empresa, para quem não conhece, e aí eu aconselho inclusive ver o vídeo que eu gravei do primeiro trimestre de 2019, onde eu vou a fundo, são 20 e tantos minutos de vídeo explicando a operação da empresa como um todo. Ela opera plano de saúde odontológico, tá? A estrutura dela é verticalizada, então ela tem posto de atendimento, tem hospital e por aí vai, tá? Aqui, como eu disse, é uma continuidade de tese de investimento que foi muito bem construída, a gente pegou bem certinho ali, então foi bem essa continuidade. A diretoria também segue muito o que eles dizem que vão fazer, então isso daí ajuda bastante a gente a ter uma previsibilidade para onde vai e, inclusive, evitando aí um possível efeito mais negativo por causa do Covid ou qualquer tipo de Black Swan no meio do caminho, né? Como eu falei, acompanhando desde o primeiro trimestre de 2019, tá? Os vídeos estão aqui na descrição, são bem interessantes para quem quiser entender a operação como um todo, porque eu não vejo qualquer motivo de encher linguiça aqui, tá? A operação foi bem amarrada, como eu falei, então acho que é só seguir para de fato ali descrever a tese de investimento e passar por cima disso. Tá? O primeiro resultado pós-Covid e o primeiro resultado com a adição das novas operações, então assim, a gente pulou o quarto trimestre de 2019 porque ficava muito complicado prever como é que ia ser a operação baseado naquilo lá, dado que o Covid já tinha começado, tá? As iniciativas do Covid estão aqui na tela, justamente para possibilitar a galera entender mais ou menos o que está sendo feito pela empresa. Eu dou um foco ali na questão de telemedicina, que eu vou inclusive comentar no final do vídeo. Tá? É um ponto ali que vale a pena observar. A tese é composta aí de 4 pontos. São os 4 pontos que a gente vem continuamente pontuando, né? Ponto a ponto, pontuando, ponto a ponto. Ficou meio repetitivo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Primeira deles, ampliação da capilaridade e verticalização. É uma estratégia que a empresa vem usando há bastante tempo, tá? Claramente reflete positivamente ali com a junção dos grupos, a presença em praticamente todo o território nacional, como a gente pode ver pelo quadro, tá? Um aumento considerável da estrutura quando a gente para olhar quantos hospitais são e por aí vai. É demonstrada aí, né, a diferença clara entre a situação na primeira análise, e por isso que eu deixei o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, porque a gente começou a analisar no primeiro trimestre e fazer justamente essa projeção de o que seria, o que aconteceria. Agora a gente vê justamente essa estrutura verticalizada muito mais aprofundada, né? Aí os leitos que estão descritos aí são de 31/3, então hoje com o Covid a gente já está com um número de leitos em 3.090, tá? Com 854 unidades de terapia intensiva, que é justamente a UTI, né? Que é usada bastante ali no caso do Covid, então a empresa muito bem preparada para esse momento que a gente está vivendo. O segundo ponto da tese é justamente a aplicação do modelo Apivida, e aí essa aplicação em novas operações compradas, como ela vem numa frenesia aí de compra de operações de M&A, a gente vê que isso daí vai ser muito necessário e muito útil, e fica bem claramente demonstrada a eficiência dessa aplicação pelos primeiros dados aí de queda de sinistralidade das operações que foram compradas. Então, quando a gente olha as operações adquiridas, elas têm uma queda de 4,9% na sinistralidade total, super positivo, agressiva essa queda de sinistralidade. Então, assim, de fato, a aplicação do modelo Apivida na operação vem ali para somar nessa operação como um todo e transformar o grupo em algo mais eficiente, já começa a gerar sinergia e tem aí uma expectativa muito forte de mais sinergias à medida que as coisas vão evoluindo, porque muitas das coisas que podem ser feitos modo Apivida, que podem ser integrados, como foi recentemente agora as compras, que agora é comprado tudo, a compra comercial ali deles é tudo feito por bloco, como um bloco só, então acaba ajudando ali na capacidade de negociação, economia de escala e por aí vai. A gente ainda espera várias outras questões sinérgicas para aparecerem aí no negócio, que devem gerar justamente ganho nessa capacidade operacional deles, médio e longo prazo. Isso é super positivo e transforma a tese em algo bem contínuo, bem que a gente pode imaginar e vislumbrar uma maturação mais distante, tá? O terceiro ponto, que é a medicina preventiva versus a sinistralidade, a gente vê isso aplicado consistentemente nas operações já estruturadas, aí sem as aquisições, né, que ali não é propriamente algo que já deu tempo de operar esse tipo de coisa em maior escala. Então a gente vê que nas operações, excluindo as aquisições, a gente tem uma menor sinistralidade caixa da história da economia, da empresa, desculpa, a menor sinistralidade caixa do setor como um todo entre as grandes, tá? Então ela está disparado na frente ali, e a gente vê uma redução forte da sinistralidade excluindo o SUS, isso por causa do backlog ali com o SUS de ressarcimento, tá? Não é preocupante, mas é algo que acaba detonando um pouquinho, não tornando o nível de sinistralidade preocupante, mas detonando um pouquinho ali a sinistralidade quando a gente fala a full, né, a completa.
tá? A sinistralidade total. E demonstra novamente esse movimento aí de redução de sinistralidade, demonstra novamente a eficiência dessa alavanca de usar a medicina preventiva para justamente tentar uma redução de sinistralidade e acabar fazendo isso um potencial a mais na melhoria da eficiência e da atividade da empresa. Tá? O quarto ponto seria a melhoria contínua da operação, e isso a gente vê claramente pelo due diligence, que a gente vai seguir agora. Então já partimos direto do due diligence, né? A avaliação ali das contas e operação e por aí vai. A carteira de saúde, crescimento agressivo com as aquisições. O market share passa de 5,1% para 7,6%, em grande parte por causa da aquisição, mas quando a gente olha o crescimento orgânico dessa carteira, a gente vê ali que o crescimento orgânico foi de 2,5%, não está demonstrado aí, está no comentário, porque foi falado na teleconferência, e o mercado, nesse mesmo período, cresceu 0,5%, então praticamente 5 vezes mais do que o crescimento do mercado, tá? A carteira de odonto passa pelo mesmo processo, crescimento agressivo com aquisição, market share de quase 10%, e quando a gente fala crescimento orgânico, um crescimento orgânico de 11,8%, ou seja, só as operações que já estavam lá tirando a aquisição, tá? E o mercado crescendo a 6%, tá? Como um ponto aí, só para informação da galera, né, FYI, que eu acho que é vacilo não colocar, dado que tem ali, não tem por que não colocar, né? A gente vê aí o ticket médio, tanto de saúde quanto de odonto. Eu só acho esse ponto relevante quando a gente tem ali variações muito gritantes. O que a gente vê acontecendo ali é o ticket de saúde crescendo consistentemente e o ticket de odonto com uma redução, mas essa redução, essa queda já esperada e de acordo com as tendências que vem se mantendo por algum tempo, que a gente já tinha comentado em outras análises, que é a preferência, tá, do cliente final ali por um aumento de assinaturas na direção do plano de urgência, que tem justamente um ticket médio menor. Então não é propriamente problemático, é mais uma questão cultural de como o brasileiro lida com o plano odontológico, né? Mais para coisas emergenciais do que propriamente para o dia a dia ali. Tá? Receita operacional líquida tem um crescimento, tirando as aquisições, de 2,9%. Então é um crescimento que segue com continuidade dos trimestres que a gente viu anteriormente, consistentemente crescendo, né, numa faixa ali de 2 dígitos mais baixo, 2 dígitos, mas mesmo assim um crescimento consistente. A evolução da sinistralidade total com novos ativos, né, de sinistralidade maior, prova ali o ponto da melhoria da eficiência. Então a gente adicionou ativos de sinistralidade maior e mesmo assim a gente vê uma redução, por mais que paulatina, da sinistralidade do grupo como um todo nesses últimos trimestres. Isso é super positivo. As despesas com vendas têm forte redução, e aí forte quando a gente fala percentual versus receita operacional líquida, né? Tanto year on year, ou seja, versus o mesmo período do ano passado, quanto quarter on quarter versus o trimestre anterior. Isso é super positivo, mostra a empresa ganhando eficiência na operação. E a despesa administrativa com a mesma relação, uma redução um pouco mais modesta, mas de qualquer forma super positivo. Ambas, tá, sem as sinergias esperadas a serem atingidas quando a gente pensa a médio e longo prazo. Então ainda tem bastante coisa para acontecer de positiva com relação ao SG&A, tá, que é justamente despesas gerais, de vendas e administrativas. O EBITDA com uma margem bem consistente, tá, mesmo com as aquisições. Então a gente tem a acoplação de novas operações e mesmo com esses custos que surgem ali, né, nesse meio do caminho, a gente vê um EBITDA bem consistente. Hoje a margem é 22,5%, então não é propriamente preocupante, mas para a gente citar aí, tá, porque a pintura da coisa positiva a médio e longo prazo já foi feita no começo da análise aqui. O lucro líquido sofre como esperado, uma vez que a gente está crescendo agressivamente por aquisição. A gente tem ali um aumento considerável em depreciação, despesa financeira, tá, que são ali os principais pontos que reduzem esse lucro consideravelmente. Se a gente olha... Se a gente para olhar lá no balanço, a gente vê ali o crescimento agressivo dessas duas contas, tá? É esperado e não é preocupante, não é também o ponto que eu olho no curto prazo. Meu foco é justamente no crescimento que você vai ter no longo prazo e aí pagar um pouquinho com lucro e parte ali não caixa, né? Mais em reclassificação de valor de ativo através de depreciação não é propriamente um problema. Tá? Para desencargo de consciência, a gente vê que a empresa continua com caixa líquido, nesse momento um caixa líquido de 1,7 bi de reais, então um caixa líquido consideravelmente agressivo, que inclusive possibilita novas aquisições, se for o caso, no futuro próximo. Tá? Minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, é uma posição que eu já tenho há algum tempo, gosto bastante da operação, vejo um longo prazo super positivo. Tá? Eu sei que falta emoção, tá? Mas investimento para mim é feijão com arroz. Então, assim, você quer emoção? Texas Hold'em vai jogar um poker. No-brainer a operação, a empresa é super positiva, tem um longo prazo brilhante, vem fazendo sinergia, crescendo como operação, não vejo nenhuma dificuldade de avaliar isso como um bom investimento.
tem muito para evoluir. Isso eu digo, as sinergias que eu citei algumas vezes durante a análise. Telemedicina, como eu falei no começo, é um ponto que a gente tem que prestar atenção, vai evoluir muito. Teve um empurrãozinho aí da Covid, tá, para aprovação e justamente para dar continuidade a esse tipo de operação, e pode ser alvo de aquisição no futuro, justamente com a empresa tentando viabilizar o aumento mais agressivo da telemedicina agora que foi liberado no Brasil. Longo prazo, como eu disse, brilhante, e vai dar um tempo aí considerável para maturar a operação full, mas sempre com a derivada positiva. Então, o que eu vejo é uma empresa que, se eu quiser ficar ali por alguns anos, eu acho que a gente vai ter espaço para ficar ali por alguns anos ganhando paulatinamente ano a ano, e ao mesmo tempo, se eu quiser parar no meio do caminho, não é problemático, porque ela vai ter uma evolução consideravelmente consistente na minha visão, tá? Dúvida, eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só falar comigo, sempre respondo direct message, aliás, estava respondendo agora à tarde direto, tá? E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.